Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. Meu nome é Caio e todo episódio novo a gente traz aqui um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu negócio, para que você saiba afinal que negócio é esse. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que esse podcast é uma produção do projeto educacional Apostila Pocket e só é viável graças à edição do nosso grande Leonardo Lana. Então siga o Apostila Pocket e o Leonardo Lana em todas as redes sociais. Hoje trouxemos aqui a Vanessa para trocar um papo, né, trocar uma ideia com a gente. E eu queria te agradecer primeiro por ter topado, né, ter aceitado esse papo aqui com a gente e te agradecer, né, seja bem-vinda e perguntar como que você tá aí. Olá, Caio, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, né, compartilhar um pouquinho aí da minha história, né, enfim, dessa questão de empreendimento aí. Então, tô muito bem. Chego aqui muito animada. É meu primeiro podcast gravado. Ah, primeira vez que você nunca gravou um podcast? Podcast nunca. Já fiz várias lives, enfim, vários vídeos, mas podcast é o primeiro. Então, tô estreando aqui. Não, que legal, que legal. Eu gosto de estrear as pessoas no podcast. Legal. E é legal que você já tá acostumado a falar, então vai ser bem tranquilo. Então, eu só queria começar te perguntando. Você me falou como que falava, já não lembro, já fugiu da minha cabeça, mas começar com uma pergunta que a gente sempre começa aqui no podcast, que é: que negócio é esse de Shang Experiências? Eu falei certo? Falou certo, fica super tranquilo. Tá bom. A Shang Experiências, né, e já começando a falar até por que é tão difícil falar esse nome, às vezes as pessoas falam Xangai, falam Xangui, né, tipo... que vão falar e já fazem aquela carinha, né, assim, estou falando errado. É porque é uma palavra criada, né, ela é inspirada, na verdade, na língua Esperanto, que é uma língua universal, mas ela também não é escrita da mesma forma como ela é, enfim, no Esperanto, né, então a gente mudou a grafia dela para ficar mais parecida com um som, que é Shang, né. E Shang significa, enfim, aquilo que é o conhecimento, né, enfim, o desenvolvimento para todos, né, porque é de uma língua que é universal. Então é essa a nossa ideia, né, que o desenvolvimento ele é acessado, ele é acessível para todos aqueles que têm interesse, têm disponibilidade, né, o desenvolvimento, a evolução dentro de cada um no seu processo, né? E a Shang, então, ela é uma empresa de experiências de autoconhecimento, basicamente, e as experiências, elas são sempre focadas num limite físico, né? Então a gente faz caminhadas longas, então estilo peregrinação, né? Tipo aquelas que a gente vai e faz, né? Enfim, 5 dias, 3 dias. Nossa, então são muitos quilômetros. São muitos quilômetros. A gente sempre faz no mínimo de 3 dias. Então, tipo, a menor que a gente já fez foi de 71 quilômetros em 3 dias. E aí tem a divisão que a gente faz ali, né, tal. Mas a gente já fez caminhadas de 100 quilômetros, né, isso com a empresa, né, em si. Nossa, meu pai ia adorar isso daí, porque tem um cara que gosta de andar. Ele foi daqui até João Monlevade, né, eu tô em Belo Horizonte, né, e ele foi daqui até João Monlevade a pé, deu mais de 90 quilômetros daqui. Em quanto tempo ele fez isso? Só por curiosidade. Nossa, pior que eu não vou lembrar pra te falar certinho, se eu falar eu posso estar falando besteira, mas foram uns 2 dias mais ou menos que ele fez isso daí. Oxe, mas ele tava totalmente sozinho assim, sabe? A gente ficou até preocupado, mas deu tudo certo, graças a Deus. A família sempre fica preocupada, né? Toda vez que eu falo que vou fazer uma caminhada, e eu sempre vou sozinha, né? Antes até, às vezes, pra conhecer o lugar e tal. Entendi. Minha mãe já pensa, meu Deus do céu, que loucura, ela fica preocupada. Porque é isso, a gente vai sozinha, a gente desbrava, né? Sim. Enfim, a gente mora no Brasil, né? Pode acontecer qualquer coisa. Sim, com certeza. A gente fica preocupado, né? Sim, mas é bom, tipo, dá tudo certo no final das contas, né? Sim, tipo, existe uma proteção dos peregrinos ali, né? E assim, tem uma intenção por trás disso, né? Não é simplesmente a caminhada, ou é a caminhada, mas é mais do que isso, né? É mais do que isso, né? Todo mundo, assim, que faz uma caminhada longa de peregrinação, e a palavra peregrinação, ela sempre vem com uma conotação meio religiosa, só que a gente não associa a religião, tá? Então, nenhuma das nossas caminhadas tem cunho religioso. Então, é uma peregrinação interna. Eu sempre falo que é um ato de atravessar a nós mesmos
por meio dessa estrada, né? Porque o que a gente faz lá, caminhando todos os dias, nada mais é do que a gente faz todos os dias dentro da gente. Em que a gente vai lidar, né, enfim, com as nossas emoções, que a gente vai lidar com os nossos medos, com as nossas angústias. Então, a intenção, ela é individual. Cada um vai por um motivo, porque não tem como. Mas sempre é numa busca por algo. E uma busca interna dentro do processo de autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala de um grupo, cada um ali, tipo, vai estar no momento, e eu sempre gosto de preservar essa questão individual, mesmo dentro de um grupo. Então a gente só compartilha o caminho, mas cada um tá no seu caminho individual. Sim, acaba sendo uma peregrinação individual, apesar de vocês estarem ali caminhando em grupo. Então cada um vai por um motivo e acaba sendo transformado durante aquela caminhada também, cada um por seu motivo, por sua jornada interna, né? Sim, e um outro diferencial que a gente tem, porque existem várias empresas que fazem essas caminhadas como turístico, sabe? Caminhadas turísticas de peregrinação mesmo. O nosso diferencial é que nós levamos também um conteúdo de desenvolvimento, né? Tá. Porque eu sou psicóloga, minha formação tem várias outras, né, especialidades, mas o ponto principal é que lá, tanto durante... Antes, tipo, tem um preparo também anterior, né? Então a gente faz um preparo dessas pessoas, tem todo esse acompanhamento psicológico, né, de desenvolvimento, com atividades que a gente vai fazendo ao longo, e tem um acompanhamento pós. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, assim, pensando assim, como que funciona? Eu cheguei lá para essa, não sei se tem uma preparação antes, mas cheguei lá para minha peregrinação em grupo, mas minha peregrinação interna também. Como que vai funcionar assim, lá mesmo? Como que são os processos, né, depois que eu cheguei lá? Tá. Bom, antes até de você chegar lá mesmo, né? Você chegou até nós, né? Dentro desse processo. Então, porque eu sempre digo que a peregrinação, ela acontece bem antes da gente colocar o pé na estrada mesmo, né? Ela já veio de uma ideia, ela já veio de uma falta, de uma busca tua individual e que te despertou. Opa, tem uma peregrinação aqui, um programa de desenvolvimento. O que será isso, né? Desperta a curiosidade e aí com isso você já começou a tua peregrinação. Aí você chega até nós, a gente faz meio que uma mini entrevista, porque isso é importante, para que a gente entenda se você tem problema de saúde, se você tem condições físicas, principalmente físicas, de você conseguir fazer. E são mínimas, tá? Você não precisa ser um expert, um super atleta. Não, é só depende, sei lá, se você tiver um problema no joelho, você precisa ter um atestado médico que vai te... Porque você vai usar, né, o teu joelho, e dependendo de como for, pode lesionar. Entendi. Mas qualquer pessoa pode fazer, porque o que faz com que você conclua e permaneça numa caminhada longa como essa, é muito um estado mental e emocional. Então, é a sua disponibilidade para. Que é o que a gente começa a fazer quando tá lá, né? Então, a gente faz essa entrevista, a gente faz esse preparo, enfim, em termos do que levar, porque as pessoas têm muita dúvida, principalmente quem nunca fez, né? Porque geralmente a gente pega pessoas que nunca fizeram, né? Então, eu, por exemplo, nunca fiz. Exatamente. Então a gente teria que te orientar o que levar, como fazer, qual o preparo, inclusive mental, emocional e físico, que você pode fazer, né? Enfim, antes, para chegar lá e sofrer menos, pode-se dizer assim. Beleza, esse é um preparo. Quando a gente embarca, aí começa, então, toda a parte de desenvolvimento. Então, a gente vai ter atividades que a gente vai fazer. E aí, cada peregrinação é de uma forma, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Então, a gente vai ter meio que um roteiro. Então, sei lá, a gente vai chegar lá o dia. Nesse dia, tem lá o roteirinho que a gente vai fazer. A gente sempre vai começar a caminhada no dia seguinte, porque a gente sai cedo. Então, a gente chega sempre no dia anterior. Então, no dia seguinte, sei lá. Porque a gente precisa descansar, né? Pra gente começar a caminhar. Aí, primeiro dia, a gente vai caminhar 23 quilômetros, por exemplo. Nesse dia, de tal a tal, então a gente vai sair às 6h30 da manhã e tem uma previsão de chegada. Eu digo previsão porque cada um vai caminhar também no teu ritmo, né? O importante é chegar.
Tem pessoas que têm um ritmo mais rápido e aí vão chegar antes, tem pessoas que são mais demoradas e tá tudo bem, não tem um certo e errado. A gente sempre pede para cada um respeite, né, o seu corpo, respeite, né, enfim, as suas paradas, mas a gente vai dando dicas e a gente tá junto o tempo inteiro. Então, tipo, nós sempre vamos em equipe e a gente nunca deixa, tipo, uma pessoa sozinha lá atrás, sabe? Enfim, tem isso também, tem né, de não isso abandonar, também. de estar sempre junto, né? Tá sempre junto, né? De vez em quando a gente para, porque tem também momentos em que a gente vai precisar caminhar sozinho. Então não dá pra gente ficar ali conversando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro, mas a gente tá de olho. Então, às vezes, sabe, fica um pouquinho distante, a pessoa fala, não, pode ir. Mas a gente anda um pouquinho, olha, a pessoa tá ali, então a gente continua, né? Então, e isso é muito importante porque nós somos responsáveis, né? Por essas pessoas que estão ali. E aí a gente chega, aí a gente vai, enfim, ficar hospedado, sempre né, numa pousada, ou às vezes numa casa, sempre com muita simplicidade. Essa é uma das coisas que a gente carrega, né? Enfim, porque um dos nossos objetivos é trazer a ideia do essencialismo, do minimalismo, de que a gente precisa de muito pouco, né? Então, assim, são sempre lugares simples em que a gente vai ter o essencial, que é uma cama, né? Enfim, um lugar limpinho, um lugar confortável, mas não é aquele lugar de luxo, né? Nada disso. Então, quem procura luxo não vai encontrar isso nas caminhadas e vai entender que não precisa de tudo isso, né? Sim, de buscar o essencialismo, né? Exatamente. Aí a gente chega, a gente tem sempre uma atividade, depois ou uma meditação, ou às vezes eu levo um conteúdo, dependendo do tema, dependendo do grupo, porque são coisas que a gente vai sentindo também ao longo, né, do convívio com essas pessoas que estão ali no grupo. Dia seguinte também, é a mesma coisa. Cada caminho é um caminho diferente, um roteiro diferente, e também cada grupo acaba trazendo ideias diferentes, proporcionando coisas diferentes, e você acaba também adaptando, né, esse conteúdo que você vai trazer, ou essa atividade que você vai proporcionar para as pessoas, dependendo da experiência que vocês estão tendo. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu não tenho produtos de prateleira, que eu chamo, sabe? Aquele negócio que tá ali pronto, eu pego e aí eu só reproduzo. Nunca. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses espaços. Eu levo ideias, né? Porque eu tenho conteúdo e tal, mas chega na hora, pode ser que eu não use nada daquilo que eu levei. E aí tá tudo bem, eu vou usar aquilo que eles precisam, porque exatamente, cada grupo é de um jeito. Por mais que a gente faça o mesmo caminho mais de uma vez, tem uma das peregrinações que eu já fiz 4 vezes, mas cada uma é diferente. Nunca a gente passa pelo mesmo lugar igual. Né? Que legal. Porque nós nos transformamos, né? Porque a gente passa por lá, a gente se transforma, então quando a gente volta, a gente já é outro. Né? Porque o objetivo de fazer uma caminhada dessa é a transformação, é o desenvolvimento interno, é o autoconhecimento. Então, ele vai mudar você, né? Querendo ou não, né? Com certeza. Não, muito legal isso e assim, é algo que eu, por exemplo, nunca tive uma experiência de uma caminhada tão longa quanto essa. Eu já fiz algumas trilhas, assim, que eu gastei um dia, mas igual você falou, no mínimo 2 dias, né, que vocês 3 dias, no mínimo. No mínimo 3, exatamente. Eu acho que é outro tipo de experiência, ainda mais com todo esse amparo que vocês fazem, desde a preparação até durante o caminho mesmo, né, que vocês vão até adaptando as atividades e as conversas que vocês estão tendo ao longo do tempo. Eu acho que essa experiência que seria muito interessante, eu nunca tive, sabe? Eu achei... Nossa, eu fiquei muito encantado, assim. Vamos fazer alguma... E tem uma, inclusive, que é em Minas que a gente faz sempre, que é o Caminho da Prece, que é de Jacutinga à Borda da Mata, que é esse de 71 quilômetros. Então... Esse ano a gente fez, né? Porque foi no comecinho do ano, não tava ainda com esse negócio de pandemia. Ano que vem, vamos ver se a gente consegue fazer, mas é um caminho bem legal para quem nunca fez, né? Porque é um caminho tranquilo, fácil. Em Minas, que é a coisa mais linda, né? Com aquele cenário que você olha. Então, tipo, você, enfim, caminha apreciando, né? Mas a gente não faz só... Mas a gente também não faz só caminhadas longas. A gente também faz trilhas. Então, a gente também tem as experiências de um dia, que a gente chama, que é pra quem, assim, putz, uma trilha é muita coisa pra mim, eu não consigo, eu não quero ainda, eu preciso me preparar. Então, a gente faz também as experiências de um dia, mas aí é um outro objetivo, porque aí a gente sempre leva né? É outra coisa, é outro produto também da Shang, né? E aí, nisso, a gente faz uma travessia. Então, a gente leva um tema, então, sei lá, o tema vai ser...
sei lá, trabalho em equipe, né? Ou então, tipo, desenvolvimento em equipe, relações e tal. Então, a gente vai sempre levar numa trilha em que a gente vai precisar um do outro, principalmente a gente vai fazendo essas reflexões também antes, durante e depois, né? Então, é a mesma coisa, só que é um dia. E aí tem uma dificuldade maior em termos físicos, né? Porque quando a gente faz uma trilha, a gente precisa estar muito mais preso ali, talvez, no caminho. Ou será que eu vou pisar numa pedra? Posso virar o pé? É diferente de uma caminhada de peregrinação, que a gente caminha em estradas, né? Ou de terra, ou às vezes estradas também com asfalto, né? Porque tem alguns lugares que a gente vai mesclando. Então, não tem tanta dificuldade no caminho. A dificuldade é mais interna, porque a gente passa mais tempo. Então, imagina, caminhar 23 quilômetros um dia, por exemplo. No dia seguinte, você vai caminhar mais 20. Né? Então, assim, você tá com dor no pé, você tá com dor nas costas. No dia seguinte, você vai ter que continuar com a dor. Né? Porque e andar mais, porque você precisa caminhar, precisa chegar, né? Exatamente. E todo mundo consegue, tá? Fala assim, mas eu nunca fiz, eu não consigo. Tipo, todo mundo consegue, todas as idades. A gente já levou senhoras pra fazer caminhada, a gente já levou pessoas mais novas, pessoas, né, enfim, que nunca tinham feito. Então, todo mundo faz porque tem esse preparo, né? Tem esse suporte. Isso é muito legal. Não, então, eu assim, tô encantado com a Shang, né? Aprendi a falar certo. Sim, falou certinho. Mas algo que a gente traz aqui, que eu gosto bastante de trazer, além da gente conversar sobre negócio, sobre a empresa da pessoa, a gente gosta bastante de entender a trajetória da pessoa com que a gente está conversando, porque eu acho que isso é extremamente importante, sabe? E eu queria entender um pouco, assim, como que foi a sua trajetória, qual a sua formação. Você já até falou, mas, assim, queria só que você passasse, né, um pouco pra gente da sua trajetória até chegar a criar esse negócio, essas experiências, né? Até proporcionar essas experiências para as pessoas. Claro, não, com certeza. Bom, a minha formação base é a psicologia, né? Eu sou psicóloga. E assim, eu faço várias coisas, tá, Caio? Além da empresa, eu sou psicóloga clínica, eu tenho um projeto com fotografia, porque eu falo que eu sou uma inquieta, sabe? Enfim, e tem vários outros projetos na gaveta, né? Tipo, tem um charcutaria que eu tenho vontade, coisas nada a ver, assim, uma com a outra às vezes, mas é porque eu gosto, eu acho que... vontade, vai fazendo os projetos. Exatamente, e isso já diz muito, já sabe, né? Todo empreendedor é meio assim, né? Meio inquieto. Sim. E faz parte, a gente, né? Nas conversas que a gente tem aqui no podcast, a gente vê inquietação. A gente até hoje não conversou com ninguém que não, sou tranquilo, sou quieto. Não, todo mundo é inquieto, é insatisfeito com alguma coisa, quer criar projeto, quer criar coisa, não para, sabe? Sim. E foi de uma inquietação que eu, na verdade, comecei no processo de empreender, né? Então, eu trabalhava em RH, né? Eu era psicóloga clínica também, então eu tinha paralelo um consultório já particular, então ali eu já empreendia, só que não era 100%, então tinha outras sócias, eu não era tão presente ali, mas eu atendia, sei lá, de sábado à noite, né? E eu trabalhava em recursos humanos, enfim, no período comercial. Entendi. E foi por essa vida aí durante uns 10, 12 anos, né? E até que eu olhei e falei, eu não tô muito feliz. E aí eu comecei o meu processo de autoconhecimento, né? Porque é isso, né? Pra eu proporcionar pro outro, eu preciso passar por ele, né? Não tem como. E aí eu comecei meu processo, isso foi em meados de 2011, 2012, mais ou menos. Nesse processo eu percebi que eu não estava feliz naquele mundo, mesmo com um cargo legal, numa empresa multinacional, tinha um salário fixo, aquele negócio de segurança, né? Falsa segurança, que nunca me prendeu, na verdade, mas que eu achava que era o caminho, né? Enfim, meio por osmose, sabe? Meio que você vai ali sem pensar muito no automático. Por meio do meu processo de autoconhecimento, eu comecei, então, a entender o meu propósito, a entender o que eu queria. E aí, de lá, eu montei um planejamento, não foi feito da hora pra noite, porque esse negócio de ir pra hora pra noite, às vezes não dá. A gente vai ter que planejar, a gente vai ter que se preparar emocionalmente, financeiramente, tudo isso. E aí, eu fiz um plano de 1 ano. Então, eu saí mesmo da empresa em 2013. E aí eu montei uma empresa de coaching e desenvolvimento organizacional na época, que era a People Coach.
Né? Ou seja, a Shang ela veio depois ainda. Então era uma empresa de coaching. Na época tava no boom do coaching, ele não era tão, enfim, desvalorizado quanto ele é hoje. Na época eu gostava até mais. Hoje em dia eu sou super crítica em relação a esse mundo do coaching, inclusive. E aí, mas foi um passo importante para eu conseguir sair, né? E aí eu fui e a empresa deu super certo durante 5 anos, né? E aí eu comecei de novo com essa questão dessa inquietação. Aí eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, que era o meu sonho, os meus sonhos. Em 2017 eu fui. Não foi a minha primeira peregrinação, foi a segunda, porque eu tinha feito um caminho aqui no Espírito Santo, que chama os Passos de Anchieta, de 100 quilômetros. Então eu fiz ele no começo do ano e aí em setembro de 2017 eu parti para Santiago de Compostela. Eu fiz o caminho português, que são 280 quilômetros mais ou menos. Parti de Porto até Santiago, que foram em 9 dias, né? Então eu fiz todo esse percurso em 9 dias. Ali eu falei, meu Deus do céu, tá aqui. Meu propósito, de novo, ele foi se formando, porque já existia uma inquietação. Então, quando eu voltei, eu já voltei com a ideia da Shang. Tipo, ela não chamava Shang ainda. Aí foi todo aquele trabalho que é o que mais dá trabalho pra mim. Né? Descobrir o nome, e aí fala com as pessoas. Então, qual é o nome? Criar, tal. E aí uma das nossas, né, colaboradoras, parceiras, tipo, teve essa ideia e a gente foi estruturando até que saiu a Shang. E desde então, tipo, eu faço isso. Então, aí a People deixou de existir e aí nasceu a Shang para fazer aquilo que eu descobri lá, né? E em cada caminho eu me transformo mais. Então, inclusive o produto, porque como ele é um produto orgânico, o produto ele também vai, né, se transformando. Então a gente começou, enfim, com peregrinações longas, falando, não, tipo, vamos fazer curta também, então de um dia, foram as travessias de um dia. Agora com a pandemia não tem como a gente sair, a gente tá criando travessias online. Eu sei que é meio louco, uma travessia online, mas não vou caminhar. Mas assim, o que a gente tá fazendo, né, tipo, nessa pandemia, nada mais é do que uma peregrinação interna. É o que a gente faz lá, né? É porque lá a gente usa a estrada pra isso. Mas aqui a gente também tá fazendo. Então a gente tá usando muito essa analogia pra criar uma travessia também interna, né, com conteúdo. Então são alguns produtos que a gente tá também se adaptando pra esse período. Mas pro ano que vem, a gente não sabe quando ainda, mas a gente já tá preparando uma próxima caminhada. Então isso não vai deixar de existir, porque essa é o nosso DNA, né? Mas a gente precisa sempre se adaptar, né? Então... Com certeza. Mas é muito legal isso, porque são coisas que você já fazia lá, né? Quando você tá realmente na caminhada, o objetivo, o propósito, ele é o mesmo que você tem com essa peregrinação que você faz, peregrinação interna que você consegue fazer online com as pessoas, né? Exatamente. E em cada caminhada eu também faço, né? Então, ou seja, eu consegui unir tipo aquilo, né, que eu mais queria, que era caminhar, porque a gente vicia, viu? Se você faz uma, fala, meu Deus, eu quero, dói, é difícil, dá vontade às vezes no meio do caminho, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Mas, no final das contas, é tão bom, sabe? Tipo, pessoas muito normais, né, normais assim no sentido, né, mais, né, padrão, não fazem esse tipo de coisa. Tipo, são os inquietos mesmo, né? E aí, se você quer fazer mais e mais, então, pra mim é ótimo, né? Porque eu tô sempre com o pé na estrada. Sim, e pra você tá sempre se redescobrindo também, né? Porque você, pelo que você falou, você ficou 10 anos, claro, conseguiu uma estabilidade, né? Você conseguiu progredir, né, na sua carreira, mas acabou que quando você se conheceu, né, através do autoconhecimento, você viu que você internamente não estava feliz. Então você precisava fazer uma peregrinação interna e foi a externa que, junto com a interna, fez com que tudo isso acontecesse, né? Adorei essa, porque foi isso mesmo, você me leu perfeitamente, é exatamente isso. Nossa, que legal. Sim. Eu li uma psicóloga aqui. Sim. Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar é sobre, inclusive,
Shang, né? Shang Conecta. Legal. Que é que na verdade é como vocês se adaptaram à situação que a gente tá aqui hoje, mas assim, a gente já deu, né, tangenciou, mas eu queria que você entrasse com mais detalhes, como que funciona, qual o propósito e como que vocês estão fazendo para oferecer isso para as pessoas, essas experiências, né? Legal. O Shang Conecta, ele na verdade, tipo, já era uma ideia que já estava há muito tempo, não foi de agora não, mas sabe aquele negócio que é criado, mas aí não dá tempo, a gente deixa ali na gaveta, não, uma hora a gente faz, né? Porque a gente já tinha uma ideia de fazer algumas coisas mais online também, né? Enfim, para pegar outros públicos, né, e tudo mais. E aí, com esse momento de pandemia, meio que isso se tornou o plano A, né? Pelo menos momentaneamente, né? Sim. Então, a gente deu um pouco de gás, a gente criou uma plataforma online para cursos. E o objetivo é justamente esse, né? É oferecer um espaço para que as pessoas elas possam se conectar com elas mesmas, né? E daí que vem o Shang Conecta, e também vem de um curso que eu já faço, que eu já dou desde 2016, que é um programa, na verdade não é um curso, porque ninguém dá um curso de meditação, mas é um programa de meditação e autoconhecimento. Então, ele era presencial, quando, né, enfim, existia a possibilidade. Eram grupos que a gente falava sobre alguns assuntos, sobre autoconhecimento, e fazia uma meditação guiada, que eu guiava, né? Então, isso sempre existiu desde 2016. E aí, com esse momento de pandemia, eu falei, agora existe uma necessidade, né? Inclusive, é um curso que a gente dá gratuitamente. São 4 encontros, né? Então, é um programa de 4 encontros. Desde o comecinho da pandemia, a gente faz essa ação para suportar, para ajudar. É um pouco do que a gente pode fazer para o mundo, né? Nesse momento, para ajudar. Legal. Então, nós já estamos na 4ª turma do Conectar e Transformar, que é esse curso de meditação, né? Sim. É de 4 encontros, são 4 semanas em que a gente vai lá, conversa e faz a meditação guiada. Só pra você ter uma ideia, tem pessoas que fizeram o primeiro com a gente lá no comecinho, lá em abril, acho que foi o primeiro, e estão até hoje, que continua. Nossa. Porque pode fazer, nas sabe? Outros cursos, foram continuando. Foram continuando. E aí, do Conectar e Transformar é que vem os outros cursos, né? Então essa é a forma que a gente tem também de divulgar, né, a nossa empresa, porque ele é gratuito, né? Enfim, então as pessoas elas chegam até a gente de uma forma, né, mais fácil também, ainda mais nesse momento em que ninguém tá conseguindo investir muito em nada, e a gente entende. E aí de lá a gente já fez um outro curso que era de propósito, de mudanças de propósito, né? Enfim, nesse período de pandemia, porque a gente tá em processo de mudança interna, né? Claro. Então, muitas coisas que eram importantes antes não são mais hoje. E talvez não vão ser, né, quando a gente se adaptar novamente a essa nova vida que a gente, né, não sabe o que é. Então, e a gente já fez esse, e aí agora eu tô estruturando um outro que vai ser uma travessia interna, né? Tipo, uma travessia online de um dia, que a gente tá prevendo aí pra outubro, talvez, né? Porque tem esse tempinho pra gente planejar, pra gente estruturar, porque é uma coisa um pouco mais, que demanda mais de atenção. Então, a ideia é que a gente tenha uma travessia de um dia mesmo. Então, lá, 6 horas, né, de atividade, com meditação, com aula online, né? Então, pra gente passar o dia meio que online juntos, falando sobre autoconhecimento e sobre tudo isso que a gente precisa nesse momento, né? Não, legal. E assim, o que eu gostei foi até do nome, né? Que o Conecta, ele dá uma ideia, né? Ele dá um duplo sentido, né? Porque você tá conectando, né? Através da internet mesmo, mas se conectando, né? Conectando consigo mesmo. Então, eu vejo que tem muito essa coisa do autoconhecimento. Porque, pelo que a gente conversou da sua trajetória, né? Ela é algo que mudou sua vida. Que mudou a forma como você via e fazia as coisas da sua vida. Então, eu queria que você falasse o propósito da Shang... Nossa senhora. Não tem problema, Shang, fica tranquila. Da Shang, se ele tem a ver realmente com essa ideia do autoconhecimento. Sim, é basicamente isso, né? E assim, acho que você falou uma coisa que é bem isso, né? Tipo, esse processo, ele mudou a minha vida, ele me transformou e ele me transforma ainda, porque o autoconhecimento, ele não tem fim. Por isso, assim,
E é uma coisa que eu sempre falo, né? Enfim, nos meus vídeos que eu faço lá na página, né? Porque a gente produz muito conteúdo também, né? De vídeo, de texto, também. A gente produz um vídeo por semana, uma live por semana a gente faz, né? Então são produtos que a gente, né? Enfim, distribui de uma forma voluntária e pra gente também. E eu sempre digo que, assim, por enquanto é isso que é a Shang. Mas isso não significa que ela vai ser assim pra sempre. Porque todos nós da equipe, enfim, o mundo vai mudando. Então nós estamos nesse processo. Então pode ser que se a gente injuriar, sabe, daquele jeito, não vai fazer mais daquele jeito, e não vai fazer mais, vai fazer de outro. E tá tudo bem, porque e isso é uma coisa que eu defendo muito pra todo mundo que tá comigo no processo. Você é livre pra ser quem você é. Você não tem que se enquadrar, você não tem que se encaixar em lugar nenhum, em padrão nenhum. Essa é uma das premissas que eu falo dentro do processo de autoconhecimento e que eu facilito para quem me busca, né? Assim, você é livre para ser quem você é e não para ser aquilo que dizem ou aquilo que você até quer. Porque às vezes a gente quer ser alguém que a gente não é. Então, o processo de aceitação, ele é importante. E isso é liberdade, né? Então, além, né, enfim, do autoconhecimento, eu acho que o autoconhecimento, ele é mais a ferramenta, talvez. O objetivo, talvez, seja tornar seres livres, né? Para que cada um realmente seja aquilo que é, de uma forma livre, de uma forma, enfim, original, autêntica, sem medo de reprovação, sem medo, sabe? Enfim, do fora, né? Sim, da parte externa, né? Para fazer com que a parte interna realmente... Porque, pelo que eu entendi, então, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta. Porque o que vocês proporcionam, buscam proporcionar, é facilitar essa liberdade através da ferramenta do autoconhecimento. Que, pelo que eu entendi, o autoconhecimento não é simplesmente um conhecimento, ele é um processo contínuo de conhecimento, assim... que não tem fim. Não tem finda, fim. Né? Não tem fim. Quando a gente morrer, a gente vai estar no processo de autoconhecimento. Assim espero, né? Porque se eu chegar lá e tiver ainda querendo buscar, então significa que a minha vida foi um sucesso, né? É o que eu penso, né? Porque nós somos buscadores e é isso, enfim, o que nos move, é isso que, enfim, faz com que a gente seja cada vez mais livre, né? Não, isso é muito legal. E assim, a gente conversou um pouco, você me falou de alguns projetos que você tinha, porque você falou que na sua cabeça não para de pintar coisa, né? Não para de pintar projeto, porque essa inquietação ela é comum dos empreendedores. Então, você tem alguns outros projetos que você dedica seu tempo hoje também? Como que funciona tanta ideia para dar tempo de fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Sim, claro. Além do meu próprio projeto, né, e pessoal, de autoconhecimento comigo, porque eu faço terapia, eu faço os meus estudos, eu faço, né, isso tudo eu faço também, né, eu não só proporciono, uma coisa que eu nunca deixo de fazer, porque isso é muito importante, né, que negócio, só levo o outro onde eu já fui. Então eu sempre tô, né, nesse processo contínuo que demanda tempo, né, então é estudo, enfim, é meditação diária, enfim. Além disso, tem os projetos, né, o Shang Conecta, enfim, ele é um dos projetos, né, hoje, enfim, pensar em outras caminhadas. Eu tenho um projeto de um livro, né, que eu tô aí desenvolvendo, né, enfim, com narrativas que tem a ver também com uma caminhada. Então, quais são as transformações que uma caminhada longa fizeram, né, trouxeram. Então, esse é um projeto que tá antigo, ele tá também comigo desde 2018, na verdade. Então, assim, e agora que eu tive tempo, possibilidade pra desenvolver. Fora isso, eu tenho como hobby. Vai se adequando, né? Exatamente. Porque, assim, você acaba deixando de fazer algumas coisas, mas acaba parando de ter desculpa pra fazer outras que você tem na cabeça, né? Porque dá pra fazer tudo, só que não tudo ao mesmo tempo, né? Porque o nosso tempo ele é limitado. Então, às vezes, você olha e fala, não, esse plano aqui é legal, mas não dá pra fazer agora. Então, tem que deixar um pouquinho, né, na gaveta, tem outras prioridades, mas ele tá ali. Nunca deixa de estar ali, né? Exatamente. Tem uma gaveta cheia. E aí, um outro, né, que é uma coisa que eu gosto muito, que agora, né, enfim, talvez ela esteja um pouco mais viva, até por conta das lives que a gente tem feito, que é um projeto que chama Os Anônimos,
que é baseado em fotografia e para contar história de pessoas. Eu sou apaixonada por histórias. Então, em qualquer lugar que eu vou, sabe, se eu sento num lugar e tem alguém ali do lado e começa a olhar muito, eu já vou perguntar, eu já quero saber de onde essa pessoa é, me conta a tua história. Eu sou essa pessoa que fala com estranhos, né? Eu gosto muito de história também, mas eu não, acho que eu não tenho essa coragem que você tem de chegar e perguntar, assim, pra conversar, assim, com as pessoas. Mas acontece naturalmente. Às vezes a pessoa olha e já começa a falar, e aí vai, né? Tipo, Então, esse é um projeto também que nasceu, não sei se foi em 2016, 2015, alguma coisa assim, mas que unia a fotografia, que é um hobby que eu tenho, e também histórias de pessoas. Então a gente fez inclusive ensaios para marcas masculinas, inclusive, né, enfim, de roupa, contando história de pessoas por meio dessa fotografia. Hoje em dia não dá pra gente fazer a fotografia, né, por questões óbvias, mas a gente tem feito as lives agora, essas últimas, que foi pra contar a história de pessoas. Então são os anônimos, né, que somos todos nós, e todos nós temos uma história pra contar. Então, e inspira, né? Então, quando eu escuto a história do outro, isso faz também com que eu me conecte com a minha. E aí, dentro desse processo, também eu tô usando o autoconhecimento, né? Ou seja, por mais que eu fuja e aí tente fazer qualquer outra coisa, o autoconhecimento sempre tá lá, você percebe, ele né? Tá e isso tá ali enroscado, né? O fio condutor e é legal que ele de tá tudo. Como ferramenta pra alcançar a liberdade. Sim, porque esse é meu propósito básico, né? É o autoconhecimento, e não é pro outro não, o autoconhecimento é pra mim. É que como eu faço comigo, eu acho tão legal, e aí eu compartilho, né? E aí as pessoas vêm, né? Porque o meu propósito, e isso é uma outra coisa que eu sempre quebro quando eu dou, enfim, quando eu faço cursos ou workshops sobre propósito. Não é pro outro. Sempre em primeiro lugar é pra mim, né? É pra si. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então, eu tenho que ser melhor pra mim, eu tenho que estar bem comigo pra então poder doar isso pro mundo, né? Então, o objetivo não é o fora, sempre é o dentro, né? Nossa, que legal. Eu assim, concordo muito com isso e tenho, pelas experiências que eu acabei passando, eu percebi que muitas vezes a gente quer se doar muito pro outro, mas não adianta doar aquilo que você não tem, né? Então, essa coisa do autoconhecimento, da liberdade e da valorização, da priorização, né, da sua vida, das suas vontades, da sua própria liberdade, eu acho que é isso que te deixa apto a compartilhar com essas pessoas, com as outras pessoas, aquilo que você já conquistou de bom consigo mesmo primeiro, né? Com certeza. Essa é uma das premissas básicas, né? Eu fiquei... Nossa, tô até... Internamente aqui eu fiquei... Inquieto, Fiquei inquieto, exatamente, essa é a palavra. Porque eu acho que essa coisa, nossa, do que você falou agora me tocou, sabe? Você tocou num ponto que eu perdi até as estribeiras aqui. Que bom, tá vendo? Já começou o processo aí, ó, né? Com certeza. A minha missão, meu propósito de vida tá cumprido. Pô, que legal. Então, assim, a gente conversou sobre muita coisa. Eu espero muito, muito que você tenha gostado de participar aqui. É um papo mesmo, assim, a gente tem algumas coisas para entender sobre o negócio, sobre os processos, mas eu gosto de me conectar. Gostei dessa palavra. Perfeito. Agora. De me conectar com as pessoas aqui. Espero que você tenha se conectado comigo e que tenha gostado desse papo. Queria te agradecer muito por ter participado e perguntar, né, se você gostou. Sim, muito, adorei. É muito difícil eu estar desse lado, sabe? Porque geralmente eu tô aí, né? Enfim, onde você tá. Então sempre é muito interessante, porque eu também faço esse processo de reler, né? A minha trajetória. Então isso é muito importante. Isso traz uma questão até de um empoderamento, sabe? Enfim, de uma força mesmo. Tipo, tem que continuar a fazer isso, porque é isso mesmo. Sabe? Uma confirmação. Então, assim, adorei. Foi um bate-papo super leve. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero ter passado, né, aí a mensagem, aquilo que vocês buscavam também, né, com essa entrevista, com esse podcast. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. E queria falar, assim, para você divulgar, né, seus projetos, para saber, para falar como que as pessoas encontram, como que as pessoas podem alcançar, né, ou buscar a liberdade através do autoconhecimento com a sua ajuda. Tá, legal. Bom,
tipo, principal hoje são as redes, né? Então a gente tem, tipo, no Instagram, que é onde a gente concentra, né, toda a divulgação, que é o @xangexperiências, né? Então é facinho de achar, é a única que tem. E aí tem os nossos sites, né? Tem o xangexperiências.com.br, que agora tá paradinho, né? Porque a gente não tá com experiências novas. Então Mas mas tem o Xang Conecta, que é o xangconecta.com.br. E por lá a gente, enfim, coloca sempre os cursos novos. Mas assim, se você tiver que seguir algum lugar, eu diria, siga no Instagram, porque lá a gente coloca toda quarta-feira um vídeo novo, né, que a gente sempre sobe, né, de conteúdo, para ajudar nesse processo de autoconhecimento. Às sextas-feiras a gente tem sempre uma live. Hoje em dia, tipo, eu tô espaçando um pouquinho mais, porque desde abril eu tô fazendo uma live por semana, e teve semana que foram 2, 3 lives, né? Nossa! Então a gente fez muito. Então agora, tipo, eu tô dando um espacinho porque eu tô começando a enjoar. Sabe aquele negócio? Começa a ficar muito. Eu tenho que dar um espaço, não, daqui a pouco eu vou parar de fazer. Então a gente tá fazendo a cada 15 dias. Essa inquietação, né? Não, tá muito igual. Não quero. É, isso mesmo. Então a gente precisa mudar um pouquinho. Então hoje em dia ela tá de 15 em 15 dias, mas todas elas estão gravadas lá. Então pra quem quiser... Então tem vários temas. Lá, as pessoas já têm acesso, né? Sim, então e lá que a gente concentra, né, todos os novos produtos, enfim, os nossos contatos. A gente é super acessível, eu sou super acessível, então, enfim, quiser mandar mensagem por lá, ficar com alguma dúvida, não sei o que fazer, né, não sei como, é só escrever que eu vou ter o maior prazer em ajudar, em conversar. Pô, que legal, eu tô muito feliz, muito obrigado por ter proporcionado essa experiência aqui pra gente. Eu que agradeço. Eu acredito que não só pra mim, mas pra todos que estão escutando, eu tenho certeza que foi uma ótima experiência. Então, muito obrigado novamente, e pra você que tá ouvindo, até o próximo Que Negócio é Esse? Edição Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket.